continuidade aos estudos online do Evangelho. Vamos estudar Condição da Fé Inabalável, no capítulo 18, item 6. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nas doutrinas particulares que constituem as diferentes religiões e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Então, no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. O objetivo da religião é aproximar o ser humano mais para Deus. Não é para que as diferentes religiões ou correntes religiosas disputem os participantes, os adeptos, as pessoas em geral da comunidade. E também não corresponde à vontade de Deus que, devido às diferentes correntes religiosas, as igrejas, as casas de Deus disputem ou briguem entre si, julgando que os seus pontos de vista, as suas doutrinas representem a verdade, a melhor verdade. Então, como diz aqui, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Claro, todos devem ter os seus artigos de fé, contudo, que faça o homem se tornar uma pessoa melhor e que se aproxime cada vez mais de Deus, faça conscientizar-se da perfeita vida de Deus no interior de cada um. Não é a melhor fé aquela que discrimina, aquela que faz manifestar o preconceito, as diferenças, mas sim aquela que aproxima o homem de Deus, faz com que a pessoa se torne melhor. Então, nesta vida, você deve esforçar-se a cada dia para tornar-se pessoa melhor, mais bondosa, compreensiva, tolerante, humilde, de maneira que esteja fazendo um esforço para avançar na vida, sempre pensando no bem das pessoas. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. Você nota que a doutrina espírita demonstra uma fé raciocinada. Faz com que você não apenas receba os ensinamentos, mas faz você refletir para que os conceitos se manifestem plenamente na sua vida de forma proveitosa, de maneira que você possa conscientizar-se mais da verdade, possa fazer com que o ensinamento seja útil na sua vida prática. Por isso, você, todos os dias, procure realmente estudar, concentrar a mente nas orações e praticar a verdade, praticar na sua vida, para que a sua vida se torne melhor, você se torne cada dia uma pessoa melhor. Por isso a fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Então, a fé cega, não devemos seguir uma doutrina que nos faz com que tenhamos uma fé cega, aceitando a doutrina sem raciocínio, julgando que é a mais correta. Certamente isso não é o propósito da fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que faz você refletir sobre os seus conteúdos de maneira que imaginar se está sendo proveitosa ou não para a sua vida, para que a sua vida melhore a cada dia, para que você evolua, para que você cresça na compreensão, na bondade, no entendimento de que Deus toma conta de todas as coisas, de que a sua vida é a própria vida de Deus
que você é espírito eterno e imortal, que você tem a capacidade fora do comum de realizar todas as coisas. Então, essa é a fé raciocinada, que faz você refletir sobre o conteúdo, sobre a posição da sua vida, sobre o ambiente que você vive, o que você tem feito para ajudar as pessoas, qual o proveito do seu grandioso conhecimento, se está sendo benéfico para alguma coisa, não apenas para si mesmo, mas para o bem das pessoas em geral. Então, como diz aqui, a fé cega nada examina, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então veja que esse fanatismo faz com que as pessoas se discriminem entre si, tratem um ao outro com indiferença, não aceita outra pessoa que não esteja professando a mesma fé. Não é? Essa é uma fé que leva ao fanatismo. E devido ao fanatismo, muitas guerras têm ocorrido na humanidade nos últimos tempos. Você nota que grandes guerras ocorreram em função do fanatismo, do sectarismo religioso, julgando que a minha profissão de fé é melhor que a de todos. Né? Tivemos dados históricos que comprovam a existência de grandes conflitos na humanidade devido às diferentes ideologias religiosas, quando na verdade as religiões deveriam se fraternizar, irmanar-se umas com as outras, com a finalidade de conduzir o homem para Deus, tornando-o cada dia melhor, fazendo-o refletir sobre as suas qualidades, as necessidades de transformação e conduzindo-o cada vez mais ao entendimento de Deus em suas vidas. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem a verdade por base é a única que tem um futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso, do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também o é a plena luz. Então, quando a fé estiver sendo conduzida ao erro, a pessoa pode cometer algumas coisas irrecuperáveis. Não é? A contestação de que a minha fé é melhor que a sua conduz às indiferenças entre as pessoas, às inimizades, às ofensas até, e à indignidade do ser humano. Cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem a verdade por base é a única que tem um futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso, do conhecimento, já que é verdadeiro na obscuridade também o é na plena luz. Então, a verdade vos libertará. As verdades não temem o futuro, porque a verdade é imutável, é eterna, inalterável. Enquanto que as demais crenças, o conhecimento, tudo é maleável e tudo progride e tudo se altera. Alguns conhecimentos do passado, hoje, não correspondem mais à realidade do momento, de maneira que, sendo mutável, não pode ser a verdade definitiva. Pode ser uma verdade momentânea, passageira, daquele momento. Então, enquanto que a fé verdadeira tem por base assegurar o futuro, porque no futuro a fé de hoje é a mesma do futuro. Ela não teme o progresso, porque é verdadeiro. Não é? Enquanto que a fé verdadeira, em situações difíceis, é a mesma também que você pode usar nos momentos de sua felicidade,
dos seus dias mais felizes. Então, aquele que tem a fé verdadeira é a única que tem um futuro assegurado, não é? Quando você tem a fé verdadeira, também você tem a certeza que recebe do mundo dos céus a orientação que você necessita. Por outro lado, como nós não vivemos isolados de todo mundo, somos cercados pelas pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Credo, me assusto só de saber que vivo cercado de pessoas desencarnadas com os fantasmas. De fato, mas você não precisa temer, porque o espírito desencarnado é apenas um espírito sem o corpo carnal. Ele tem o corpo perispiritual e pode plenamente estar circulando ao seu redor, compartilhando do seu ambiente, dos seus pensamentos, das suas manias e hábitos. Porém, quando você tem a fé verdadeira, centrada em Deus, que Deus é o todo de tudo, Deus controla todas as coisas, então você também pode estar recebendo continuamente orientação, proteção e bênção dos céus. Os bons espíritos que procuram te assistir concedem a todo momento intuição para o seu trabalho, para as suas conversações, para o momento de sua vida. E, na maioria das vezes, também constituem os seus espíritos protetores, te livrando de algumas situações difíceis da sua vida. Cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade, mas preconizar a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Então, cada religião pretende estar com a verdade, né? E isso não constitui a verdade propriamente dita, constitui fonte de divergências entre as pessoas. Por isso que existem tantas divergências ainda hoje, no século XXI, na humanidade, na comunidade ou no local onde que a gente vive. Essa divergência pode ocorrer inclusive no seio de uma família. Famílias que têm membros que professam ideologias religiosas diferentes, por vezes entram em conflito uns com os outros, pela falta de compreensão da verdade propriamente dita. A verdade vos libertará, disse o Senhor Jesus. Então, toda a verdade que leva a conflito entre as pessoas não pode ser uma verdade, né? Porque a verdade em si é compreensiva, é cheia de amor, de entendimento, de compaixão, de misericórdia, de piedade. A verdade liberta o ser humano, faz com que ela se torne uma pessoa melhor. Então, cada religião pretende estar de posse exclusiva da verdade, mas preconizar, apregoar com louvor a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Então, não pense que você está com a verdade. Siga a verdade simples, a verdade que consta no Evangelho. Procure extrair o melhor para o proveito de sua vida. Pense todos os dias, como posso tornar-me uma pessoa melhor? Então, examine suas próprias qualidades, faça reflexão, faça oração, solicite aos céus orientação sobre como se conduzir na vida, como se conduzir na sua família, no seu lar, na sociedade, para que você se torne uma pessoa melhor. Sempre pense, que faria Jesus se estivesse no meu lugar me orientando? Se estivesse nas mesmas condições que eu me encontro, que faria Jesus? Não é? E pense, com todo respeito, toda consideração, quais as atitudes que você deve tomar ou deveria tomar.
Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Então, será que a fé verdadeira não pode ser escrita, não pode ser receitada? Pode ser transmitida para que a pessoa assimile e coloque em prática, que faz com que isso torne melhor a cada momento. Então, é preciso ter fé, mas tem que ser fé em Deus, único, universal. O Deus cheio de amor, que não prejudica, que não condena, que não culpa ninguém. Deus do amor. A fé no verdadeiro amor. Fé em Jesus Cristo, que veio à Terra só para ensinar a verdade de Deus, que viveu exclusivamente para o benefício do próximo, que nos ensinou o amor ao próximo como a si mesmo. Então, essa deve ser a fé verdadeira que você deve colocar em prática e vivenciar no seu dia a dia. Então, a fé não se prescreve? Sim, a fé pode ser receitada. E a pessoa deve assimilar, ter essa crença incondicional. Quantas pessoas se arrependem, talvez ainda como encarnado na presente existência, como também tem muitas que se arrependem lá no mundo espiritual, quando conscientizam a ignorância de não terem acreditado em Deus, ou de não estar acreditando em Deus. Portanto, quanto possível possa, acredite em Deus. Deus é a sua vida. Tudo que você vive é de Deus. Você está vivo porque Deus assim te permite. Todas as circunstâncias, todos os ambientes foram criados por Deus para te dar uma maneira de como você viver bem, né? Deus é o todo de tudo. Você está dentro de Deus. Deus vive em você. Muitos alegam que não são culpadas de não terem fé. Essa é uma desculpa esfarrapada, sem justificativa. Porque talvez ela afirme que não tenha fé em Deus, no Deus verdadeiro, Deus do amor. Mas certamente deve ter fé em muitas condições materiais. Fé no objetivo, fé numa amizade verdadeira, fé de que vai conseguir realizar uma determinada tarefa, fé de que amanhã você vai estar vivo. Então você tem algum tipo de fé, mas a fé incondicional que você deve ter é fé verdadeira, fé em Deus, Deus do amor, Deus universal, Deus que te dá vida. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Bem, de fato, se considerarmos aqui uma imposição da fé, não cabe em local nenhum, porque aí transgride a própria lei de Deus, a lei do livre-arbítrio, a lei da liberdade que todo ser humano tem. Então, mas a fé é algo que você aceita, você assimila, nasce dentro de você como uma força, uma crença inabalável sobre tudo de que Deus está no comando de todas as coisas, que Deus é infinito amor. Deus, embora talvez muitas pessoas dizem não acreditar, ainda assim Deus derrama bênçãos indistintamente para os bons, para os maus, para os crentes, para os descrentes, dá o sol, dá a chuva, dá a água, dá o ar, todos os benefícios existentes e disponíveis para o benefício do homem, crendo ou não em Deus. Só que a não crença em Deus, a falta de fé, leva o homem a viver com as próprias forças, embora Deus esteja no interior de cada um.
saiba ou não, isso não vai mudar a posição de Deus. Então, a fé não pode ser prescrita ou, que é ainda mais justo, não pode ser imposta. De fato, se quiser impor alguma fé, vai estar em desacordo com Deus. A fé deve ser algo que a pessoa assimila, que aceita em Deus, Deus do amor. Não a fé não se prescreve. Não, a fé não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, veja só, a fé em Deus é uma condição inabalável que você deve ter. Fé em Deus. Não se deve ter fé quando as coisas materiais estiverem favoráveis para você, quando o dinheiro estiver abundante, quando você tiver uma vida confortável e feliz. Você deve ter fé em todos os momentos de sua vida. Deve ter fé inabalável de que Deus toma conta de você. Deus é a sua vida. Deus é o todo de tudo. Tem uma fé inabalável. Não é? Não há ninguém que esteja impedido de possuir a fé, mesmo entre os refratários. Veja que as pessoas que conduzem distúrbios na humanidade, em algumas regiões da Terra, também têm fé, mas talvez não seja fé no Deus verdadeiro. Talvez acreditem no Deus que eles professam, mas o Deus que eles professam é parte de um Deus, não é o todo, porque Deus verdadeiro é amor incondicional para cada pessoa. Então, a fé que discrimina, que regionaliza, que manifesta o preconceito, não pode ser a fé aceita por todas as pessoas. Falamos das verdades espirituais fundamentais, ou não desta ou daquela crença particular. Então veja, das verdades espirituais fundamentais, verdade ensinada pelo Senhor Jesus, em qualquer quadrante da terra, a verdade ensinada pelo Senhor Jesus, não faça ao outro o que não gostaria para si, funciona incondicionalmente em todos os momentos. Quer encontrar a felicidade? Trabalhe para a felicidade de outra pessoa. Quer ser uma pessoa benquista? Trabalhe querendo bem a todas as pessoas. A cada pessoa que você encontrar, diga mentalmente: eu gosto de você. Que Deus te abençoe e você seja feliz. Com esse pensamento, você vai atrair para você coisas semelhantes, ou seja, pessoas que te abençoam, pessoas que te querem bem. Assim é o mundo da felicidade, o mundo ensinado pelo Senhor Jesus. Fazei ao outro o que gostaria que fizesse para você. Então, como diz aqui, verdades espirituais fundamentais que podem ser praticadas em todos os momentos. Né? Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la. E se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. O livro mais apreciado da humanidade, o livro mais lido por todas as pessoas em todos os tempos, chama-se Bíblia, Bíblia Sagrada, o Evangelho. Então, praticamente, quase todas as pessoas da humanidade conhecem o Evangelho de Jesus, a Bíblia, conhecem os preceitos que constam na Bíblia. Talvez não conseguiram estudar pormenorizadamente, adquirindo a fé, o conhecimento inabalável, mas conhecem a Bíblia, já ouviram falar. Se a Bíblia está na prateleira, por certo que talvez a prateleira fique mais instruída com as verdades. Mas você não, você tem que estudar, apreciar, como diz aqui, devem procurá-la, e se o fizeram com sinceridade, a encontrarão.
é inquestionável que muitas das correntes religiosas se baseiam na Bíblia. E se constam as palavras boas, as palavras da verdade ensinadas pelo Senhor Jesus, como explicar o comportamento atual das pessoas? Que elas vivem em contenda, em discussão. Quantas famílias cujos cônjuges são separados? Quantas pessoas vivem na miséria? Quantas pessoas se detestam umas às outras? Como explicar que já conhecem o Evangelho, a Bíblia? Quantas igrejas tem em cada bairro, cada comunidade, em cada cidade? Todas ensinam realmente a verdade de Deus. E se todos estiverem praticando, como é que existem tantas desavenças de sabores, contrariedades, conflitos na sociedade? Como as nossas penitenciárias, pensão do Estado, estão lotadas, não tem vaga, né? Como explicar tanta necessidade de policiamento por causa das maldades que encontramos entre as pessoas? Então, é preciso buscar a verdade com fé e encontrar e praticar. Você que vai na igreja, que ouve o pastor, o padre, o sacerdote, o espírita, o orientador falando da verdade de Deus, por que não assimilar com fé e praticar na vida, sendo você o foco de luz em todo lugar que você estiver? Né? Se cada um daquelas milhares de pessoas que frequentam as igrejas praticar essa verdade em benefício do próximo, visando a ser luz para iluminar as outras pessoas, como seria boa a nossa sociedade? Por certo que esse coronavírus da atualidade, não teria sofrido a mutação para ser um agente agressivo, destruidor de vidas humanas. O coronavírus foi criado por Deus, porque ninguém do universo é capaz de criar um espírito. E o micro-organismo, o vírus, coronavírus, é um espírito eterno e imortal. E sendo espírito, ele é eterno, mas ele conseguiu sofrer uma mutação no seu estado, passando de uma situação inofensiva, inócua, para um estado agressivo, virulento. Por causa do quê? Da mente e do comportamento humano, agressivo, egoísta, que visa somente benefícios para si. Então, a fé verdadeira é a fé que se baseia em Deus. A fé que constitui a sua verdade, que leva e eleva você para o caminho da luz. Podeis estar certo de que aqueles que dizem, não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos fazer, né? Apenas o dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. Não é? Como que pode tantas pessoas estarem nas igrejas, nas casas de Deus, ouvindo frequentemente a verdade pregada na Bíblia, no ensinamento sagrado do Evangelho? E como não consegue melhorar, tornando-se luz que ilumina todas as outras pessoas, tornando-se pessoa bondosa, harmoniosa, capaz e inteligente, sendo bem-sucedida. Olhe as milhares de pessoas que morrem de fome. Olhe os bilhões que vivem na miséria, na pobreza. Quando, na verdade, Deus criou um mundo rico, próspero, promissor para todas as pessoas. Basta que cada um conscientize Deus dentro de si e manifeste a bondade, o amor ao próximo. O amor é a base de todas as coisas. Quando você tiver amor para todas as pessoas, naturalmente os agentes, os fatores das riquezas
serão atraídos para você. O amor é a base de todas as coisas. Quando você trabalha com amor, visando a felicidade, o proveito, a utilidade dos outros, você fica rico. Por quê? Porque todos os fatores das riquezas fluem para você, visando a contribuir ainda mais para o benefício que você presta para as outras pessoas. E os bilhões de pobres da humanidade? Como se explica, mesmo todas elas sabendo do Evangelho, da Bíblia, e não praticam? Se praticar as verdades de Deus, o mundo, sem dúvida nenhuma, agora mesmo, torna-se um mundo mais iluminado. E o trabalho desse agente virulento chamado coronavírus vai perder a finalidade. Esse vírus vai perder o trabalho, ela vai perder o emprego. Não vai cumprir mais essa função de agredir as pessoas, destruindo-as em tão pouco tempo. Se todos mantiverem a harmonia, o amor, a luz de Deus no coração, certamente toda essa circunstância negativa do momento vai ser uma história do passado, uma história triste e sombria, que se todos tiverem amor no coração, nunca mais vamos passar por isso. Por isso, agora o momento de fazer uma profunda reflexão e transformar a alma com as verdades de Deus. As provas, entretanto, abundam ao nosso redor. Por quê? Porque, pois se recusam a ver, as provas redundam ao nosso redor. Veja a prova que a humanidade foi chamada a passar. A prova que, desde a época do surgimento do livro do Apocalipse, é que a humanidade já sabe. Esse vírus, como diz lá no Apocalipse, virão epidemias, doenças graves, que a humanidade desconhece e que jamais foram vistas. Então, já há muito tempo que isso é sabido. Nas nossas aulas, nas nossas considerações, no grupo Mensageiros de Luz, há um bom tempo vínhamos estudando aquela questão que diz o Espiritismo. Não há mais tempo. O ranger de dentes pelo fechamento das portas. A necessidade de urgente transformação com as verdades de Deus. Tudo isso, por mais que se tenha falado, entrava-se por um ouvido e saía pelo outro. As pessoas não levam em consideração, não ouviram e não colocaram em prática as verdades que deveriam ter melhor assimilado. Não queremos condenar nem criticar ninguém, mas essa é a situação atual, que o fato de nós não termos tempo, veja, o que você vai fazer agora com as portas fechadas, sem você poder sair na sua liberdade por todos os cantos? Poder sair? Pode, só que você corre o risco, que não sabe se vai ser atingido ou não, não é? É um tipo de roleta russa, não é? Onde você pode sair bem ou entrar bem, não é? Então, a prova que ocorre ao nosso redor. Então, Jesus nos ensinou, sede humildes nas suas provas com resignação. Então, o que deveremos fazer agora que estamos praticamente reclusos dentro das nossas próprias casas? Né? Refletir, orar, estudar, concentrar a mente em Deus, renovar de novo a nossa consciência, despertando para as verdades de Deus, agora mesmo, refletindo bem. Se nada disso podemos fazer, podemos também abençoar os nossos vizinhos, que tenham fé, que se libertem dos preconceitos, que tenham mais amor aos semelhantes.
Faça o Evangelho com determinada frequência no seu lar. O Evangelho é a luz de Deus concentrada no seu ambiente doméstico. E as vibrações se propagam sem parar. Certamente as forças dentro do seu lar, através das orações do Evangelho, vão se propagar para a sua vizinhança, beneficiando-as, talvez até higienizando adequada e corretamente, ajudando-as, né? Então, as provas, entretanto, abundam ao seu redor. Por que se recusam a ver? Não? Nuns é a indiferença, noutros o medo de serem forçados a mudar de hábitos, e na maior parte orgulho, que se recusa a reconhecer um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele e transformar-se. Então, por que se recusa a ver a verdade, a fé que liberta? Não? É porque, se aceitar corretamente, forçosamente, a vida, a alma, o ambiente vão mudar. Não é? Porque a verdade te liberta, faz com que você seja mais feliz, independente do que esteja acontecendo. Você está vivendo a verdade, verdade que te liberta, que não te amarra coisa nenhuma. Então, transforme sua vida, modifique o seu conceito de vida, faça com que o momento atual seja propício para você refletir, mudar, melhorar-se, para que amanhã você seja uma pessoa melhor. Agradeço profundamente sua atenção, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Vamos fazer agora a oração. Glória a Deus pelo amparo e êxito na vida. Peço a você que acompanhe com a mente concentrada. Senhor, elevo meu pensamento ao Senhor e consagro a glória a Deus pelo amparo e êxito em minha vida. Em todos os cantos vejo a maravilha de suas obras, no incessante benefício para todos. Sem que eu perceba, vivo rodeado pelo amor e luz de Deus. Recebo a força que vivifica o meu viver. As bênçãos dos céus fluem enchendo de luz meus pensamentos, palavras e atitudes. A grandiosa vida de Deus é a força de minha vida. Consigo êxito e sou bem-sucedido em tudo que faço, porque sigo as luminosas instruções do amor e sabedoria de Deus. Preencho minha alma com a luz do amor de Deus. Nas verdades de Deus do Evangelho do Senhor Jesus, encontro verdadeira alegria de viver. Senhor, fazei fluir o amor e sabedoria dos céus. Necessito ampliar compreensão, amor e bondade com todos ao redor. O amor e sabedoria de Deus revelam o que devo fazer, instruindo-me em todos os momentos de minha vida. Sou orientado, abençoado e protegido pela luz do amor e sabedoria de Deus. Deus toma conta de mim, indica as pessoas certas que engrandecem meu viver. Tudo que ocorre em minha vida é providenciado por Deus, por isso tudo dá certo. Recebo dos céus a orientação em todas as atividades, em todas as tarefas e afazeres de minha vida, escuto a vontade de Deus. Não existem falhas seguindo a orientação de Deus. A luz da sabedoria e amor de Deus orientam tudo o que devo fazer e realizar, as pessoas necessárias e os fatos que engrandecem conhecimentos e experiências. Sou grato ao Senhor pela luz da orientação no roteiro da vida. Assim seja. Graças a Deus. Os livros de orações publicados pela
pelo Grupo Mensageiros de Luz, você pode adquirir ou tomar conhecimento através desse site que aqui está abaixo. Obrigado.